Os vereadores aprovaram a criação de uma nova CPI e hoje à tarde o tema e os objetivos pontuais serão decididos às 15h. Como vocês também viram na reportagem, a gente viu a entrevista dos 3 vereadores que protocolaram os pedidos da CPI dos transportes. O vereador Paulo Fiorilo, do PT, o vereador Ricardo Yang, do PPS e o terceiro é o vereador Paulo Frange, do PTB, que é quem está aqui com a gente e será o entrevistado do Jornal da Câmara, primeira edição. Vereador, por que essa CPI é importante? Qual objetivo ela deve ter? Aliás, o senhor foi o primeiro vereador a protocolar o pedido da CPI. Boa tarde. Boa tarde. A nossa CPI não é oportunista, ela é uma oportunidade. Nossa CPI é de 2001, quando nasceu a São Paulo Transportes, aqui aprovada em lei. E na época nos assustávamos com a possibilidade de ter que colocar também dinheiro em cima de tudo aquilo que é tarifa. O questionamento passou por uma discussão na casa e o porquê da CPI está aí hoje. O assunto é antigo e é moderno hoje, porque em 2003, pela primeira vez, o município colocou 119 milhões para poder subsidiar o transporte naquele momento, chamava subsídio. Em seguida, virou de 119 milhões em 2003, em 2013 nós vamos gastar 1 bilhão e 400. Multiplicou por 12, por 13 vezes aquilo que o município está colocando além do que é tarifa. É um volume de recurso muito grande e nós temos a responsabilidade de estudar esse assunto. A composição do custo dessa tarifa, que vai toda a contabilidade de custo desse sistema que gera a tarifa do ônibus. E esse recurso que é colocado, que sai do Tesouro, que é do orçamento, nós temos que dar uma explicação para a sociedade. 1 bilhão e 400 faz falta demais ao município de hoje. Nós precisamos saber exatamente quanto é que nós temos que colocar. O prefeito, no conselho da cidade, recentemente, na afirmação que deu em entrevista coletiva, disse que havia gordura, entre aspas, palavras do prefeito, sobre a discussão da tarifa de São Paulo. Passou de volta de 3,20 para 3, é um peso a mais no nosso orçamento, mas nós temos que discutir se é 3 mesmo. Nós temos que discutir isso aqui. O que acontece é que no Brasil nós temos 31 cidades com mais de 500 mil de habitantes. Vai abrir CPI em todas, eu não tenho a menor dúvida, porque em quase todo o Brasil este é o mesmo problema. Já temos instaladas hoje a CPI do Rio de Janeiro, de Maringá e de Curitiba. E até à noite as novas notícias virão com um grande número de outras cidades discutindo o mesmo assunto. Os jornais dizem que são 1 bilhão 428 milhões em subsídios do transporte. E ontem a gente viu também as declarações do prefeito Fernando Haddad. Ele também já cancelou a licitação que ia ocorrer em relação ao transporte na cidade. Aliás, nós temos que fazer justiça aqui. O prefeito Fernando Haddad tem sido ágil. À medida que ele vai diagnosticando os problemas na cidade, ele tem tomado atitude muito rápida. A suspensão da licitação é absolutamente oportuna. Nós não podemos licitar um objeto que está sob suspeição. A sociedade suspeita. A casa, desde 2001, tenta. Se você buscar aqui na Câmara, outros vereadores já apresentaram CPIs. Só que tem que ser reapresentada no início do mandato. Vereador, o senhor falou que a sociedade suspeita também. Então, que respostas que, na sua visão, a população está esperando dessa CPI que deve ser aprovada hoje à tarde? Seguramente temos que aprovar uma CPI hoje, temos que iniciar esse trabalho o mais rápido possível. E esse rápido, é preciso que a população entenda de que nós precisamos de ter elementos para poder investigar. Para isso, nós temos que pedir informações, tem que fazer requerimentos, são muitos, para que o Executivo nos encaminhe todas as planilhas, tudo aquilo que chega. Então, isso demora uns hoje, dias. Primeiro, a CPI vai pedir as informações para o Executivo, para a Secretaria de Transportes, para depois começar a convocar as pessoas. Isso, e em seguida, com a leitura dessas situações, dirigir os trabalhos exatamente para aquilo que se propõe a CPI. É importante também que saibam que nós não podemos fugir do objeto. O que está escrito na CPI, nós temos que investigar exatamente aquilo. Tudo aquilo que sai fora do objeto, o advogado da parte contrária pode pedir a nulidade da CPI ou da convocação. Qual será esse objeto, o contrato? O objeto é exatamente as planilhas. As planilhas de custos. Planilhas que são de desconhecimento da casa toda. Há muito vereador, uma voz... ontem os manifestantes, os integrantes do movimento Passe Livre estavam aqui, estavam até com placas falando que essas planilhas são uma verdadeira caixa preta. O senhor concorda?
sem dúvida, a figura da caixa preta nasceu da figura da aeronáutica. Porque quando o avião cai, você só descobre a causa quando você abre a caixa preta. É por isso que a gente usa a palavra caixa preta. Não é nem pejorativo, é um nome que veio, na verdade, do sistema aeronáutico. Mas eu tenho a convicção, certeza vivida, de que esse número está muito acima do que nós gostaríamos que fosse. Não tenho dúvida de concordar com o prefeito Haddad. Tem gordura, sim. Em 2001, quando nós apresentamos a CPI, havia uma movimentação enorme na cidade das empresas de ônibus que se diziam falidas, que precisavam de recursos e que não tinham condição. E aí, de repente, uma delas aparece comprando uma empresa de aviação. E hoje ainda é dona de uma empresa de aviação. Então, é muito estranho que estejamos vendo empresários quebrando e comprando não só outras empresas, como outros tipos de patrimônio, como até empresa aérea. Portanto, não há dúvida de que nós vamos encontrar alguma coisa de diferente na CPI. E, vereador, vamos explicar para o telespectador da TV Câmara que está assistindo nesse momento. Tem 3 pedidos de CPI protocolados, um do Ricardo Yang, do PPS, outro do vereador Paulo Fiorilo, do PT, e um do senhor. Quais são os pontos em que elas divergem, em que elas convergem? Quais são os pontos diferentes dessas CPIs, dos objetivos delas? Isso. A do vereador Ricardo Yang, ele fala em investigar os princípios que norteiam os contratos, depois a avaliação e aprofundar no estudo das planilhas. São 4 objetos onde fica muito amplos, inclusive a discussão da qualidade do serviço prestado ao usuário. Esse objeto, a nosso ver, ele é grande demais para o tempo que nós temos e para aquilo que temos que investigar. O objeto tem que ser bem definido na CPI. Esse é o conceito de Comissão Parlamentar de Inquérito. A minha CPI, ela tem 3 objetos. Apurar as irregularidades do sistema, tudo aquilo que já é denúncia, que já está investigado, nós temos que só trazer para casa, não está pronto, e dar continuidade. A outra é a constituição do custo da tarifa, ou seja, a contabilidade do custo que gera essas planilhas todas. E o terceiro objeto, que está no mesmo texto, que é a necessidade de recursos aportados no sistema para cobrir esse déficit. São 3. O objeto do vereador Paulo Fiorilo também é exatamente em cima da discussão das planilhas. Portanto, o mérito é muito parecido, tem algumas discordâncias com relação a objetos que possam ser tratados ou não, ou discutidos, de repente, por advogados que virão aqui defender as empresas. E a do vereador Ricardo Yang tem 9 membros, a minha tem 5, porque ela é remanescente de uma história de 2001, onde tinha muito menos partidos na casa. A do vereador Paulo Fiorilo faz o meio de campo. Ela tem 7 membros, contempla, portanto, 7 partidos da casa. Deixando claro que a duração da CPI, a do vereador Paulo Frange e a proposta pelo vereador Ricardo Yang tem a duração de 90 dias e a do vereador Paulo Fiorilo tem a duração de 120 dias. Vereador, os debates serão acalorados hoje à tarde, a partir das 3 da tarde, na sessão plenária. Qual a expectativa do senhor? A expectativa é essa. O vereador Fiorilo tem 120 dias, o regimento fala em até 120 dias e ela pode ser renovada por igual período, desde que antes de encerrar o requerimento seja aprovado também no plenário. O plenário também pode rejeitar, mas pode ser prorrogado. O que eu imagino hoje é que o debate seja acalorado sim no período da tarde. As 3 CPIs são 3 propostas interessantes para a cidade de São Paulo. O que nós precisamos é de evoluir nessa investigação. O que nós não podemos deixar é a sociedade sem uma resposta. E o mais importante, que ela seja propositiva, que a gente encontre mecanismo de poder contribuir com o executivo na gestão de um orçamento tão grande. Veja, a licitação que foi suspensa ontem é uma licitação para 15 anos que vai 46 bilhões. É mais do que o orçamento de São Paulo aprovado ontem na LDO de 44 bilhões. Vereador, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara, primeira edição. A partir das 3 da tarde, a gente transmite ao vivo a votação das 3 CPIs. Obrigado. Tenham todos uma boa tarde.